Olá! Acho que eu tenho que começar o vídeo sempre falando olá! Bem-vindo ao curso introdutório de filosofia pelo WhatsApp! Estão gostando da minha aberturinha? Já entendi que no mundo assim, de quem grava vídeos, tipo youtuber, tem que ter uma aberturinha padrão, tem que ter alguns jargões e para esse projeto, pelo jeito, não foi muito programático, mas sempre que eu gravo um vídeo eu começo assim, então vamos lá. Então, no vídeo passado, eu falei um pouquinho de filosofia da física quântica, falei dessa diferenciação que a gente precisa ter sempre em mente de diversos modelos matemáticos, que existe uma matemática clássica, categórica, bem definido, né? Onde há um padrão e uma certeza nos valores, e existe uma matemática, outros modelos matemáticos que não usam, não operam com essa lógica da certeza e sim da previsão, porque os valores não são lá bem definidos. Acho que isso é bem importante para a gente pensar assim de uma maneira mais perspectivista, pensar que é importante a gente analisar muitas coisas antes de tomar as decisões, antes de formar nossas argumentações, né? Definindo os conceitos, percebendo que a construção do conhecimento ele é demorado, porque ele precisa realmente ter noção de todas as coisas. Uma das noções que a gente precisa fazer, por exemplo, é entender qual é o contexto que a gente está trabalhando, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, no caso dos modelos matemáticos, é uma ferramenta que a ciência utiliza dependendo do seu contexto. Então, falei, né, que para construir, por exemplo, uma casa, a gente ainda opera com a noção de espaço-tempo de Einstein, eu imagino que sim, mas usa mais a física clássica e não tanto os valores da física quântica, por exemplo, né? O que a gente usaria, então, nos valores da física quântica? Para construir uma máquina do tempo, por exemplo? Sabia que isso existe? E eu vou contar pra vocês. Não é Viagem só do Dark, que é a série que eu comentei com vocês. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tava assistindo, mas eu comentei aqui também no vídeo passado. É uma série super interessante, porque trabalha com essa noção de tempos diversos, trabalha na possibilidade de construir uma máquina do tempo e a gente poder voltar no futuro ou no passado. Também trabalha com a ideia de dimensões diferentes e realidades paralelas, inclusive. Não é viagem, simplesmente. Esse é um papo científico mesmo, né? A física quântica acredita realmente que se a gente conseguir fazer um grande acelerador de partículas, que a gente consegue fazer com que uma matéria saia daqui e apareça em outro momento, tá? Porque no micro isso já acontece. E essa historinha pra mim é muito interessante. Não é historinha, né? A ciência, esse fato, essa parte científica pra mim é muito interessante porque mudou minha vida enquanto filósofa. Quanto estudante de filosofia, quando eu tava no terceiro semestre da faculdade, meu professor de ontologia, o Décio Krause, é estudioso da filosofia da física quântica, de lógicas não clássicas, e ele querendo que a gente percebesse que o conceito de identidade, de espaço e de tempo é muito mais diverso e a gente precisa, né, ter uma mente mais aberta para conseguir pensar em valores. Se a gente pensa no micro, né, no micromundo, por exemplo, nas micropartículas, ele falava muito pra gente dessa possibilidade e dessa tentativa que os cientistas têm feito para entender o que é o buraco negro, para entender, por exemplo, como que a gente teria que ter energia suficiente para fazer com que a mesma movimentação que um elétron faz de aparecer aqui e desaparecer lá poderia ser levado em esferas maiores. Por que isso foi interessante para mim? Porque até então eu estava estudando história da filosofia, tinha estudado Aristóteles, estava estudando categorias, estava estudando lógica clássica de primeira ordem, né? Que nada mais é do que realmente entender uma argumentação linear, uma argumentação que parece que é mais intuitiva, né? Uma lógica dedutiva, a gente consegue deduzir o que vem. Tem uma sequência
que ela é um pouco mais confortável para o mundo que a gente se comunica, né? De valores dualísticos, por exemplo. E aí, quando eu, na terceira fase, comecei a pensar nessa possibilidade, então, do espaço e do tempo não ser como os meus olhos veem e como eu até então tinha, né, pensado, e que a identidade, o ser, não é o que define a gente, não é uma coisa essencialista, única, mas que é mutável, que depende. Isso fez com que eu percebesse que a filosofia era realmente interessante. Eu lembro muito da sensação. E eu lembro muito porque, bom, aquelas coisas da física, né, estavam fazendo sentidos para filósofos. Filósofos estavam mudando seus conceitos de identidade, seus conceitos de espaço e tempo, seus conceitos da ontologia mesmo, para poder pensar o seu tempo, né? Então, com a física quântica, a gente não pode mais achar que as categorias são todas pré-definidas. A gente precisa expandir alguns dos nossos conceitos mais clássicos. E aí eu pensei, uau! É bacana esse negócio, a filosofia aí. Tem coisa pra gente descobrir, sabe? E porque eu, como uma boa pisciana, que adoro pensar em abstrações, lembro de desde pequena, assim, minha tarefa favorita é ficar sem fazer nada imaginando coisas, né? Coisas, criando mundos paralelos e tudo mais. E eu lembro que desde pequena eu ficava pensando, mas como que é a sensação de não existir? Eu existo, e antes de eu existir, o que existia, né? Entre o ser e o não ser. Entre eu e o não eu. Será que teve um breve momento de tempo? Eu juro que eu pensei isso quando era pequena. E quando eu escutei isso nos pré-socráticos, quando eu escutei isso nas disciplinas de ontologia, eu pensei, nossa, minha mãe tinha razão quando dizia que eu era uma pequena filósofa. Porque é esse assunto esse tipo de abstração, é esse tipo de análise filosófica que me fascina. Então, eu falei pra vocês que aqui em casa, eu e o alemão, a gente tem uma diferença muito grande, que eu sou do team física complexa, física quântica, e o alemão é bem categórico, e isso inclusive muda, depois eu vou contando pra vocês, com as maneiras que a gente pensa os problemas em ética, porque pra ele tudo tem que ter um valor bem definido, ou é sim, ou é não, a ética ela tem que ser objetiva. E pra mim não, as coisas são mais problemáticas, eu preciso ver outras perspectivas, né? Pra mim, essa noção de como eu aprendi lá na filosofia, no início do curso, a importância de pensar o contexto de identidade, de espaço e tempo, através também da física quântica, fez muita diferença para como eu me relaciono com as coisas e com o mundo, né? Eu não. Apesar de eu ter planos e objetivos e ter ideias assim bem definidas, eu costumo sempre ser um pouco mais, não sei se desapegada, acho que desapegada não serve pra mim, mas eu gosto de testar as possibilidades, sabe? Por mais que, mesmo que seja pra dizer, não, isso não vai dar certo, mas acho que testar as possibilidades é muito importante. E essas possibilidades, com certeza eu aprendi na, nas aulas básicas de ontologia e sabendo que a ciência não pensa através de uma dualidade de sim ou não tem categorias pré-definidas, então como que a construção do meu conhecimento, seja ele qual for, mesmo não sendo científico, tem que seguir também uma ordem categórica e exata, né? Então, essa coisa mais endurecida da filosofia moderna, por exemplo, com Kant, vai ser importante quando a gente for criticar, quando a gente for desconstruir isso nas próximas aulas, a gente ter noção também dessa conversinha de hoje, dessa diferença de perspectivas, uma maneira complexa e uma maneira mais clássica e categórica de entender o mundo.